Números, capítulo 23. E Balaão disse a Balaque: Edifica para mim aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como lhe disse Balaão, e ofereceram Balaque e Balaão um bezerro e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: Põe-te junto a teu holocausto, e eu irei, talvez o Senhor me virá ao encontro, e qualquer coisa que me mostrar, eu a contarei a ti. E assim se foi só. E veio Deus ao encontro de Balaão, e este lhe disse: 7 altares ordenei, e em cada altar ofereci um bezerro e um carneiro. E o Senhor pôs palavra na boca de Balaão, e disse-lhe: Volta a Balaque, e hás de falar assim. E voltou a ele, e eis que estava ele junto a seu holocausto, ele todos os príncipes de Moabe. E ele tomou sua parábola, e disse: De Arã me trouxe Balaque, rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa para mim a Jacó, e vem, condena a Israel. Por que amaldiçoarei eu ao que Deus não amaldiçoou? E por que condenarei ao que o Senhor não condenou? Porque do cume das penhas o verei, e desde as colinas o olharei, eis aqui um povo que habitará confiante, e não será contado entre as nações. Quem contará o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra minha pessoa da morte dos corretos, e meu fim seja como o seu. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Tomei-te para que amaldiçoes a meus inimigos, e eis que proferiste bênçãos. E ele respondeu, e disse: Não observarei eu o que o Senhor puser em minha boca para dizê-lo? E disse Balaque: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar desde o qual o vejas, sua extremidade somente verás, que não o verás todo, e desde ali me o amaldiçoarás. E levou-o ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar. Então ele disse a Balaque: Põe-te aqui junto a teu holocausto, e eu irei a encontrar a Deus ali. E o Senhor saiu ao encontro de Balaão, e pôs palavra em sua boca, e disse-lhe: Volta a Balaque, e assim dirás. E veio a ele, e eis que ele estava junto a seu holocausto, e com ele os príncipes de Moabe. E disse-lhe Balaque: Que disse o Senhor? Então ele tomou sua parábola, e disse: Balaque, levanta-te e ouve, escuta minhas palavras, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse, e não fará, falou, e não o executará? Eis que, eu tomei bênção, e ele abençoou, e não poderei revogá-la. Não notou iniquidade em Jacó, nem viu perversidade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e júbilo de rei nele. Deus os tirou do Egito, tem forças como de boi selvagem. Porque em Jacó não há agouro, nem adivinhação em Israel, como agora, será dito de Jacó e de Israel: O que fez Deus? Eis que o povo, que como leão se levantará, e como leão se erguerá, não se deitará até que coma a presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Já que não o amaldiçoas, nem tampouco o abençoes. E Balaão respondeu, e disse a Balaque: Não te disse que tudo que o Senhor me disser, aquilo tenho de fazer? E disse Balaque a Balaão: Rogo-te que venhas, te levarei a outro lugar, porventura comparecerá bem a Deus que desde ali me o amaldiçoes. E Balaque levou a Balaão ao cume de Peor, que está voltado até Gesimom. Então Balaão disse a Balaque: Edifica para mim aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um bezerro e um carneiro em cada altar.